Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo de hoje eu quero abordar, né, essa ferramenta que é o A3. Né? Quero ir um pouco além, né, do A3 que todo mundo conhece, né, o que a maioria das pessoas conhecem e entendem, né, como um PDCA. Né? Eu quero falar um pouco sobre o pensamento A3. PDCA está contido no A3? Sim, né? O PDCA está contido no A3. Então, o A3 é uma ferramenta para a gente poder planejar algo, né? Resolver um problema, planejar, né, alguma implementação, desdobrar o planejamento estratégico. Então, todas essas funções o documento A3 ele exerce. Né? Mas muito mais importante que isso, pessoal, que eu quero abordar aqui é o pensamento A3. É o A3 como uma ferramenta de liderança, como um método para liderar e para desenvolver a equipe. Né? Por que eu quero trazer esse tema aqui, né, para vocês? Eu, particularmente, acho o A3 uma das ferramentas mais fantásticas do Lean, justamente por esse poder que ela traz de transformar o líder naquela pessoa que resolve os problemas, naquele líder que consegue, ao passo que resolve os problemas, formar as pessoas. Né? Então, uma coisa que muitas vezes tem uma troca. Né? Existe um trade-off dentro das empresas, dada a sobrecarga na rotina ali da supervisão, da liderança, que ela acaba, poxa, eu tenho tanto problema que eu não consigo desenvolver a minha equipe. Mas e se a gente conseguir abordar os problemas de uma forma que a gente, enquanto resolve, desenvolve a equipe? Então é isso que eu quero trazer para vocês. Né? Como um líder que pensa a três, ele consegue mudar esse cenário de ser a pessoa que está lá para resolver e dar comandos para a equipe e virar, né, se tornar aquela pessoa que está ali como um mentor para ajudar as pessoas a resolver os problemas, a ter autonomia, a crescer, né, profissionalmente. Né? Isso faz até com que o ambiente de quem está ali junto com aquele liderado seja melhor. Né? Então, quero trazer, pessoal, uma recomendação para vocês. Né? Esse livro aqui, Gerenciando para o Aprendizado, é um livro muito bacana, um livro muito leve, um livro que conta ali uma historinha, né? Tem dois personagens ali, um é o líder, o outro é o liderado, eles estão resolvendo um problema dentro de uma empresa, muito bacana a abordagem do líder no pensamento A3. Então, aquele líder questionador, que pergunta o porquê, que não dá as respostas. Então eu sugiro, né, recomendo aí a vocês, principalmente quem está começando, porque é uma leitura bem leve, a buscar, né, esse conhecimento. Eu costumo dizer que melhoria contínua tem que ter boas ideias, tem que ter visão de processo, visão sistêmica, tem que entender o processo, mas tem que ter ferramenta. Né? Se tiver boa visão de processo, tiver só e tiver boas ideias, bacana, né? Mas imagina você com boas ferramentas. E onde estão essas ferramentas? Na literatura. Então é entender, conhecer as ferramentas e aplicar. E aí você vai desenvolvendo a sua metodologia. Tá bom, pessoal? Então eu quero abrir aqui para vocês um material para a gente poder conduzir, né, essa etapa. Então, gente, o que eu enxergo? O primeiro passo para a gente resolver um problema dentro de uma organização é entender bem ele. Né? Se a gente não entende o problema, como é que a gente vai resolver? Então, o que acontece, né, muito? Contenção. Muita ação de contenção, né, para que aquele problema seja contido e o resultado saia, né, que precisa ter, né, não adianta, hoje a gente não consegue trabalhar sem usar esse mecanismo de contenção, precisa existir uma ação rápida que estanque o sangramento, né, para que a gente possa entregar o resultado. Só que aí é o ponto, a gente esquece que o problema continua lá. A gente estanca e aí vem outro problema, vem outro problema, vem outro problema, vem outro problema e a gente acaba não resolvendo de forma definitiva, a gente acaba não entendendo o problema. Quando a gente trabalha na contenção, a gente está focado muito mais nas soluções do que no entendimento do porquê esse problema aconteceu. E esse passo precisa existir, pessoal, precisa existir. Porque quando as pessoas não entendem um problema, não aprofundam, não exercitam a análise de causa, elas não aprendem. E se as pessoas não aprendem, como é que o líder vai esperar uma equipe que resolve? E aí ele, com a sua bagagem, com a sua experiência, porque ele já esteve muitas vezes naquele posto de quem tinha que entender e resolver o problema, ele usa a experiência e ele resolve. E aí ele dá comando para a equipe e aí esse ciclo é contínuo. Né? Contém problema, né?
ninguém aprende, os problemas voltam e a gente não consegue sair dessa página. Então o primeiro passo, pessoal, é a gente entender o problema para a gente poder resolver. E se a gente só fizer contenção, a gente não consegue sair desse ciclo. E o pensamento A3, pessoal, ele é um processo de liderança porque ele vai fazer com que as pessoas elas passem a investigar, entender as causas, a pensar em quais são as possíveis soluções para cada causa raiz. Elas vão planejar as ações necessárias e o líder, junto com essas pessoas, vão acompanhar. As pessoas vão errar, vão falhar, o líder vai orientar e as pessoas vão aprender. E a rotina da sua equipe ela vai se transformar numa verdadeira sala de aula, numa aplicação prática. E o líder automaticamente vai assumir a posição, né, de mentor. E o que eu acho bacana, pessoal? Quando a gente integra o A3 com o gerenciamento diário, as coisas funcionam ainda melhor. Essa ferramenta ela é potencializada. Né? Então, o que significa esse gerenciamento diário? A gente precisa ter uma rotina, né, diária em que os principais KPIs da tua área eles são discutidos pela equipe. E isso gera um plano de ação. Então, nesse gerenciamento diário, a gente precisa primeiro abordar a contenção. Como eu falei, não dá para não conter problema. Não dá para a gente fazer uma reunião ali diária, cada um pegar um A3, escolher um problema e resolver um problema. As coisas vão acontecer, a gente não vai entregar resultado. Então, o primeiro passo é, vamos conter o problema. Então, ações de contenção. Quais ações que vão tomar? Ok. Quais são os problemas mais críticos que estão impactando mais os KPIs? Né? Vamos abordar esses problemas numa análise mais criteriosa? Né? Pode ser só um 5 porquês, ou se é um problema já sistêmico, que está acontecendo muito, que toda reunião ele aparece, vamos aplicar um A3. Né? E aí sim a gente começa a trabalhar, pessoal, não só na contenção, mas no entendimento, começa a dar profundidade. Então, contivemos o problema? Ok? Foi? Beleza, agora vamos fazer a análise aqui. O que é que está acontecendo? Então, é dessa forma que o líder vai conseguir formar a equipe. Então, o que eu estou dizendo aqui? Não dá para adotar uma abordagem de pensamento A3 em 100% dos problemas. Mas se você tem um gerenciamento diário, se você tem uma rotina, se você consegue olhar para os seus indicadores e atuar, isso vai facilitar a tua vida a não deixar de fazer a contenção, mas não ser só a contenção. Que você resolva, se cada pessoa da tua equipe resolver um problema em definitivo por semana, no final de um mês, você já tem uma boa quantidade de problemas resolvidos e você já começa a avançar para a estabilidade básica. Então esse é o caminho do líder. E o líder tem que fomentar isso, né? Tem que provocar as pessoas para assumirem, né, essa posição. Né? Então eu vou abrir aqui, pessoal, o A3 para poder mostrar para vocês. Então esse aqui, pessoal, é o nosso documento A3. Né? Então o que ele traz para a gente? O tema, que é aquilo que a gente vai abordar, o contexto, né, que vai ajudar a gente a entender o quê? No ponto de vista da organização. Por que atuar nesse tema é importante? Então aqui a gente começa a ter um vínculo com um planejamento estratégico, né? Com a estratégia da empresa. Né? Porque se um tema ele não é relevante para a estratégia da empresa, a gente não tem por que, né, dar prioridade para ele. Então vamos focar em outras coisas. O estado atual é aquele entendimento, pessoal, né, do que está acontecendo. Quais são, né, os problemas, né, que a gente está enfrentando, quais são os problemas que a organização enfrenta, por que o que está gerando esse problema de contexto. Né? Então, para preencher isso aqui, pessoal, é Gemba, é estar lá na área, pegar os dados, né? É analisar, né? Entender o que está acontecendo, é usar o ciclo W2H, né? O que, né? Onde, quando acontece, é mais no primeiro turno, é mais no segundo, é mais no processo A, é mais no processo B, né? E aí a gente consegue definir os nossos objetivos. Né? Então, sempre quantitativo. Né? Então, qual a parcela de contribuição que esse trabalho vai dar para a gente resolver o impacto aqui, né, do contexto, resolver o impacto para a organização. Aí aqui a análise de causa. Se eu entendi quais são os principais fenômenos, agora eu vou analisar o porquê. Aí entra, pessoal, 5 porquês, Ishikawa, para eu poder achar as causas raízes. Aqui a gente vai determinar o nosso estado futuro, que é quais ações, qual estado futuro eu vou ter, como que tem que estar o meu estado futuro, para que essas causas raízes sejam resolvidas, a lacuna entre o estado atual e o estado futuro seja preenchida e a gente atinge o nosso objetivo, transformando o nosso estado atual e contribuindo para o contexto da organização. Então, para implementar esse estado futuro, a gente precisa de um conjunto de ação e a gente precisa de indicadores
para poder fazer o acompanhamento, né? E aí, pessoal, o acompanhamento é uma coisa bacana também, né? E nem sempre a gente pensa dessa forma, que a gente não acompanha um plano de ação inteiro. O indicador, o acompanhamento do plano de ação, ele é fragmentado. Como assim? Se eu implementei uma ação e ela foi executada, eu já tenho que esperar um movimento no meu indicador. Então eu não estou acompanhando o A3 como um todo. Eu tenho um grupo de indicadores que, à medida que eu executo cada ação, eu tenho que ver esse indicador mexer. Então, se eu executei a ação A e eu esperava que a ação A mexesse no indicador X e ele não mexeu, então eu já tenho que começar a atuar no PDCA porque essa ação já não trouxe resultado. Então, aqui, pessoal, se a gente fizer o trabalho de trás para frente, eu tenho esses indicadores de monitoramento que vão me ajudar a entender se essas ações estão funcionando. Essas ações implementadas vão me trazer esse estado futuro, que vão resolver essas causas raízes, fazendo-me preencher a lacuna entre o meu estado atual e o estado futuro e me levando a um objetivo quantitativo de tanto, que vai fazer com que esse estado atual deixe de existir, contribuindo para o contexto, né, ou para o problema da organização. Então a gente sempre faz o caminho inverso depois que a gente termina esse preenchimento. Então, pessoal, é isso que eu queria trazer para vocês, né? Um bate-papo aqui, de certa forma rápido, mas muito bacana, né? Essa ferramenta ela é fantástica, pessoal, para que ela como uma ajuda, né? Como um suporte para o líder. Então, você, né? Que tem posição de líder, quer sair, né? Dessa loucura, dessa turbulência, comece a preparar as pessoas do teu time para serem solucionadores de problema. Então tá aí o A3, uma ferramenta para você utilizar. Eu vou deixar aqui, né, na descrição do vídeo meu LinkedIn, vou deixar aqui também o canal lá na Udemy, tem alguns cursos lá, em breve eu vou lançar o curso de documento A3, o curso de pensamento A3, resolução de problemas. Então, tem curso lá que é gratuito, com certificado. Então, se você gostar, né, me procura lá, me dá sugestão de tema e vamos seguindo aí, né? Se você está aqui, é porque você já faz parte do Mundo Lean. Então, um grande abraço a todos, espero vocês no próximo.